Nosso estudo hoje terá a colaboração de Ives e José Amaral. Boa noite, com a palavra os facilitadores. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E vamos começar as perguntas pelo nosso companheiro Ives. Boa noite, Ives. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Uma pergunta que diz o seguinte: ter medo do escuro a ponto de nem conseguir ficar sem uma luz tem relação espiritual? Pode ter ou não, cada caso é um caso. O que a gente precisa compreender é que nem todos os nossos medos eles têm causa vinculada a uma existência anterior. Muitas vezes, aquilo que é motivo da nossa aflição, aquilo que é motivo de um grande pavor, de um grande temor por parte de todos nós, são traumas dessa atual existência, sem nenhuma relação com a nossa vida anterior, ou com causas espirituais. É muito comum determinadas fobias serem interpretadas por nós como algo atrelado à existência passada, a uma vida pretérita. Mas a gente percebe que existem muitas questões na infância, por exemplo, que acarretam danos para a nossa vida psíquica durante toda uma existência física. Então, esse medo, esse pavor do escuro, ele pode muito bem estar atrelado a algum tipo de trauma dessa mesma existência. O que a doutrina espírita coloca é quando não existe nenhum ponto de explicação que a gente possa encontrar como sendo explicativos das causas das nossas aflições nessa atual existência, aí sim é motivado por um fator de existência passada. Então, primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe a verificar tudo na nossa vida se não há uma explicação presente. Caso investigado profundamente, que não existe identificado, que não existem causas nenhumas que possam explicar aquilo que nos acomete nessa atual existência, aí sim a gente pode recorrer a uma existência anterior, para poder estar explicando. Vou só dar um exemplo rápido para vocês aqui. A minha mãe, ela tem pavor de cobra, ela não pode nem ver cobra na televisão, que ela desvia o olhar, muda de canal. É um pavor assim que se aparecer uma cobra perto dela, ela pode até desencarnar, do tamanho, o pavor que ela tem. Só que o que acontece? Esses dias a gente estava conversando e não tem nada a ver com a existência passada, porque ela teve uma experiência quando ela estava de 4 para 5 anos, ela morava em Belém do Pará, e eles estavam brincando no quintal da casa da minha avó, que era um quintal enorme, e o vizinho criava uma jiboia. Olha só, o vizinho criava uma jiboia. Vê se isso é um tipo de criação. E meu avô criava muitas galinhas no quintal. E aí essa jiboia passou por cima do muro e foi em busca das galinhas do meu avô. E minha mãe, brincando no quintal, ela entrou dentro de um quartinho nesse quintal e a cobra entrou junto com minha mãe. E aí minha mãe ficou encurralada, apavorada, e na cabecinha dela de criança, ela falou assim: eu não vou gritar. Olha para você ver como que as crianças raciocinam. Eu não vou gritar porque a cobra vai me atacar. Só que ela ficou apavorada olhando para a cobra vindo em direção dela. E ela falou que, por misericórdia divina, uma galinha entrou dentro da sala, a cobra abocanhou a galinha na frente de uma criança de 4 anos. A cobra abocanhou a galinha, enrolou, quebrou a galinha, porque a jiboia primeiro ela estrangula, ela quebra os ossos do animal que ela pega, e depois ela engoliu a galinha na frente da minha mãe, que não piscava observando a cena. Imagina uma criança que não piscar observando uma cena dessa. Ou seja, o medo dela está explicado. Uma causa atual das aflições dentro de um trauma que ela viveu, que foi uma experiência marcante na sua infância, explica o temor de um determinado bicho. Então, a gente precisa investigar se os nossos temores não encontram a sua explicação nessa existência. Nessa existência. Quando investigado de uma maneira profunda, e essa investigação muitas vezes pode contar com a ajuda de outras pessoas, a gente não consegue identificar, aí sim a gente pode relacionar ao passado.
mas muitos dos nossos males são de causas atuais das aflições, como nos coloca o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, tem uma perguntinha boa aqui, ó. Quem são os guardiões espirituais de cada um e quando eles estão com seu protegido? Todo mundo já se fez essa pergunta, não já? Como é que funciona essa dinâmica? Eu, quando eu cheguei na doutrina, enquanto eu não dei conta de responder isso, eu não fiquei sossegado. Porque a gente imagina que o anjo protetor da gente é uma pessoa destacada para aquilo. E, na maioria das vezes, são nossos amigos espirituais, amigos mesmo, espirituais. São avalistas da nossa reencarnação. Então, mais ou menos no nosso patamar de evolução, um pouco mais acima. Como eles não vão reencarnar, eles vão passar o período que você tiver encarnado no mundo espiritual, eles avalizam a sua reencarnação. Ô Zé, pode ir porque te dou assistência. E aí há uma conexão mental entre protegido e protetor para ficar online 24 horas por dia. A partir do momento em que você pede ajuda, ele entra em contato. Se ele não tem como resolver, ele vai nas instâncias superiores. E é uma hierarquia, uma cadeia de comando, vamos dizer assim, que funciona. Então, às vezes pode não ser um só, pode ser um monte. Porque tem as redes de trabalho. Eu observei isso nas obras de André Luiz. Fica muito claro nas obras de André Luiz que existem postos avançados de ajuda, de auxílio aos encarnados e aos desencarnados ou recém-desencarnados, que estão em constante contato com eles. Então, nunca fica desprotegido, porque há uma conexão mental por causa dessa proposta de avalizar a reencarnação quando vai. Então, é por isso que nunca vai faltar auxílio a quem pede auxílio. Só que, às vezes, o auxílio que você está pedindo não é o auxílio que você precisa. E, às vezes, muitas vezes, a gente fica achando, mas eu pedi e não veio. Mas não veio porque era o seu bem, porque se viesse, você tinha metido os pés pelas mãos. Ainda bem que seu anjo protetor é seu amigo e sabe o que está fazendo. Porque se tivesse te dado alguma coisa, em determinado momento que você pediu, sem noção nenhuma do que você está pedindo, seria sua derrocada. Então, às vezes, a gente tem que parar e pensar nessa lógica divina. Não há como a gente ficar desprotegido. Eu acho que a gente vai entender isso muito melhor, a amplitude disso, quando Jesus fala que Deus está presente em tudo. Ele é onipresente. A onipresença divina é em qualquer instância, em qualquer local, em qualquer espaço-tempo que existir, ele está lá. Traduzindo, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que o Pai tenha consciência disso. E nós? Entenderam? Então, essa rede de apoio está muito bem montada, muito bem formada. Se a gente usa bem dentro dos princípios das leis divinas, pode ter certeza que a gente está muito bem protegido. Se a gente tiver que passar por alguma coisa, mesmo assim, a gente ainda recebe a proteção dos amigos espirituais para que todos os dramas que a gente tenha que vivenciar seja o mínimo doloroso possível e o máximo de ajuda para o seu crescimento espiritual. Sempre. O espírito carrega a cor quando volta da vida material ou quando volta para a vida espiritual? A cor, né, a nossa cor do corpo físico, carrega sim.
O espírito em si, ele não tem cor. Ele não tem cor, assim. A coloração dele não é uma coloração morfológica como a nossa, atrelado a fator genético. A coloração do espírito é uma luminosidade que ele emite através da sua condição interior. Então, o perispírito ele emite sim uma luminosidade, mas essa luminosidade ela não tem nada a ver com os fatores biológicos que explicam a nossa cor no corpo físico, né? Então ele leva, sim, ele tem essa coloração, que é uma coloração de luminosidade, mas a coloração morfológica o espírito em si não tem. Então você não vai ter um espírito ali negro, um espírito branco, um espírito pardo, um espírito amarelo, não vai. O espírito ele em si não tem cor. Só que o que acontece? Até a gente chegar numa condição de total desvencilhamento das pressões que a matéria nos imprimem, o nosso espírito, sim, ele pode apresentar a mesma morfologia durante algum tempo que a gente carregou aqui durante a nossa estadia física. Então, quando eu desencarnar, eu vou permanecer com essa mesma cor e com esse mesmo aspecto, com essa mesma aparência. Porque os nossos condicionamentos mentais, eles ainda são muito atrelados à nossa identidade atual. A nossa identidade atual, ela ainda exerce um peso muito grande, não só nessa vida, como na vida espiritual. Até entender que eu não sou Ives, que na verdade eu estou Ives, até o Zé entender que ele não é José Amaral, ele está José Amaral, demanda algum tempo. Sabe? Somente espíritos muito esclarecidos, esse processo já é mais acelerado. Já desencarnam com a plena certeza, com a plena consciência de que a sua identidade ela já passou. Nós ainda não. Nós, na nossa condição espiritual, a nossa identidade, ela tende a permanecer até a gente reencarnar novamente. Isso é bom que se diga. Então, até a gente reencarnar novamente, e é por isso que a gente precisa reencarnar, para que a gente possa abandonar, a fim de que a gente possa acelerar a nossa evolução, a fim de que a gente possa abandonar a nossa identidade com um pouco mais de consistência. E aí a gente tem o esquecimento do passado, a gente zera de novo, num sentido assim de um recomeço, e entra na carne novamente, com a nossa identidade do passado apagada. Apagada entre aspas, eu coloco aqui, porque a nossa identidade do passado ainda traz os seus reflexos na personalidade. Mas o espírito em si não tem cor. Mas nós desencarnamos com o nosso mesmo aspecto físico e essa mudança ela é gradativa. Até porque o perispírito ele está altamente subordinado às impressões daquilo que o nosso pensamento se encontra mais fixado. Então, assim, essa questão do condicionamento que a vida material ainda imprime sobre nós é uma coisa muito complicada. Os nossos apegos, as nossas preferências, os nossos gostos ainda vão continuar, vão perdurar durante algum tempo no mundo espiritual. Até para a gente sair da matéria, até para a gente adentrar uma vida espiritual, saindo do círculo de convivência ou de atividades que nos são habituais, não é fácil. Agora, vocês imaginam abandonar uma atividade. Geralmente, o Chico Xavier ele traz uma informação interessante, que ele fala que 3/4 dos espíritos que desencarnam continuam aqui na Terra durante algum tempo, exercendo as suas atividades convencionais. Está vendo? Então, até mesmo no sentido da gente abrir mão das nossas atividades cotidianas é difícil. Imagine da nossa identidade, que é algo ainda muito mais presente. Cerca de 3/4 dos espíritos que desencarnam ficam por aqui durante algum tempo. Ou seja, de a cada 4, 3 é muita gente. E os espíritas estão incluídos, não é, Zé? Os espíritas estão incluídos. Porque essa informação não é o seguinte, exceto os espíritas. Não, nós também estamos mesmo dentro do barco. Porque não é porque a gente tem a compreensão espírita que a gente abandonou o materialismo, por exemplo. Às vezes a gente tem a compreensão espírita, mas o materialismo
ainda está muito presente dentro de nós, porque é todo um trabalho gradativo de abandono desses apelos da matéria. Então, eu até gosto de dar um exemplo nesse sentido, que é como se fosse a caixa de marimbondo que os marimbondos fazem no alpendre da casa da gente, já viu? Às vezes está ali a caixinha de marimbondo, só para a gente ilustrar bem essa ideia. Aí você se incomoda com aquela presença ali, vai lá, destrói a casinha dos marimbondos, e aí você repara que mesmo sem a casinha, os marimbondos costumam ficar rodando naquela região durante algum tempo até se dispersar. Nós também vamos ser assim. Quando a nossa casinha for destruída, a nossa casinha como sendo uma representação simbólica do nosso corpo físico, nós também vamos ficar rondando durante algum tempo, porque a matéria é o nosso ponto de referência ainda. É o nosso ponto de referência mais forte, mais significativo na nossa atual condição. Então, o espírito em si, ele não tem cor, mas ele acaba tendo pela nossa fixação na matéria. Tá certo? Como fazer para descobrir qual a minha missão nessa vida? Eu falei, não sei. Se alguém souber, me ensina. Eu sigo a missão genérica de qualquer um. É fazer o bem, viver o bem e passar bem pelas provas e expiações que a gente tem que passar. Eu não fico esquentando muita cabeça com esse negócio, não, porque se a gente ficar descobrindo qual que é a missão que a gente tem, é um perigo, porque vai que o negócio é de prestígio, a gente começa a ficar vaidoso e cai no meio do caminho. Então, deixa quieto. Faça o que tem que fazer, siga fazendo bem, siga fazendo o melhor que você pode para se tornar um ser humano de bem, um ser humano que vale a pena ficar no meio das pessoas, um ser humano que tem sentido existencial, um ser humano que qualquer coisa que você faça é bom para quem está do seu lado, representa luz no caminho de quem está do seu lado. Essa é a missão de todo e qualquer ser humano. As missões grandiosas, todo espírito que está num nível evolutivo capaz de desempenhar uma missão grandiosa, eu garanto para vocês que eles não ficam esquentando cabeça com o tipo de missão que eles têm. Eles simplesmente fazem, vivem, e não puxam holofotes para cima de si. Muito pelo contrário. Até agora, eu descubro que tem uma tônica. Todo espírito extremamente evoluído passa por nós, faz tudo que tem que fazer, tudo é realizado, e eles se afastam como se nada tivessem feito. Todo mundo percebe que as coisas mudaram, transformaram-se assustadoramente para melhor, mas ninguém determina que foi fulano que fez, mas sim sabe que aquilo ali contribuiu. Porque essa é a missão de um bom espírito, de um espírito superior. Ele faz, mas faz tudo para que a comunidade onde ele atuou pense que foi a própria comunidade que fez a realização. Porque não precisa de aplausos, é só lembrar, toda vez que a gente fala nisso, a gente tem que lembrar. A referência que eu tenho é Dona Veneranda, uma das ministras do nosso lar. Uma mulher que trabalha já há quase 1000 anos. Né? Eles queriam fazer homenagem para ela e ela não aceitava. E olha a homenagem. Eles queriam fazer uma homenagem porque ela tinha completado 1 milhão de bônus hora. Você sabe o que é 1 milhão de bônus hora? Eu não faço nem ideia do que seja isso. Para mim, isso deve ser uma coisa extraordinária. É trabalhar 100 e tantos anos com amor no coração, em tempo ininterrupto, 24 horas por dia. A gente, quando faz 1 segundo de bônus hora, 1 segundo de bônus hora é quando você consegue trabalhar 1 segundo sentindo profundamente o amor ao próximo. Sabe? Aquele momento em que você olha para a senhorinha que está carregando uma sacola pesada e você, deixa eu ir lá ajudar, e pega a sacola e deixa que eu ajude a senhora. Ou seja, você assume a dor do outro para si, para aliviar a dor do outro, para a vida dela ficar menos pesada, mais leve, mais agradável. Isso é amor ao próximo.
Quando você consegue 1 segundo, você já fica meio vaidoso, você já vai falando, não, hoje eu fiz uma caridade. Fica doido para fazer uma palestra para contar. Hoje eu fiz uma caridade. Dona Veneranda não aceitou a homenagem porque ela sabia que não merecia. Ela sabia que não merecia. Agora eu imagino o que passa na cabeça dela, como respeito. Então, esquenta a cabeça com a sua missão, não. Faça o que tem que fazer para o bem, e a hora que tiver que fazer, realize da melhor maneira possível. E, provavelmente, você vai se sair bem na sua realização. Eu fiquei pensando com isso que o Zé falou. Eu recordei que o pessoal da convivência mais íntima com Chico Xavier dizia que ele afirmava a todo momento que ele queria desencarnar sem causar tristeza na população. E ele queria desencarnar num dia que o país estivesse muito feliz. E ele desencarnou justamente no dia que o Brasil foi pentacampeão de futebol, né? Ou seja, é isso que o Zé falou. No mesmo dia que o Brasil foi pentacampeão de futebol, no ano de 2002, o Chico Xavier desencarnou. Vocês podem jogar na internet, as datas batem. Então, um espírito superior é assim. Ele vem, faz e sai de cena buscando não ser notado. Então, quanto mais anonimato existe em torno da caridade, mais aquela caridade é autêntica. Porque a gente costuma ainda muito a revestir a nossa caridade de holofote, de publicidade. E aí existe um marketing todo em cima disso. Jesus ensinava que a mão direita não pode saber o que a mão esquerda faz. Ó, a mão não sabe, a mão não tem capacidade de saber. Então, só quem sabe é a sua consciência. Se você consegue fazer uma coisa que a sua mão direita não sabe o que a esquerda faz, significa que você fez e não tomou consciência daquilo. Então, não tenha consciência das suas virtudes, porque quanto mais consciência você tiver das suas virtudes, mais você ainda está treinando essa virtude. Porque no dia que você tiver a consciência realmente praticando a virtude, você não mais saberá que é virtuoso. Uma das mais perigosas vaidades é a vaidade da santidade, gente. Tem uma outra pergunta que diz o seguinte: passei pelo acolhimento, a pessoa deve frequentar aqui a casa, né? Depois de vir aqui 36 vezes, que a mim foi pedido. O que vai acontecer? Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é você abandonar a ansiedade do que vai acontecer, né? Então, qual que é o objetivo central disso? O objetivo central disso é a gente abrir mão daquela expectativa de um benefício exterior que vai descer da providência divina como um jato de luz, me atingir e resolver todos os nossos problemas, todos os meus problemas. A gente ainda tem muito essa mentalidade. Poxa, eu vou ali no centro porque eu vou tomar tantos passos, eu vou tomar tanta água fluidificada, e depois de que eu cumprir essa maratona que me foi proposta, vai descer um jato de luz na minha cabeça, vai me iluminar e por um passe de mágica meus problemas vão ser resolvidos. Não, não. Promessas como essas, outras denominações religiosas, com todo o respeito, está cheio. O Espiritismo não trabalha nesse particular. O Espiritismo, ele propõe uma educação profunda do espírito, né? Todo aquele que adentra uma casa espírita, ele tem que entrar com um pensamento em que ele está adentrando uma universidade mesmo. A gente pode fazer um paralelo. E essa universidade, existe um processo de capacitação, de preparo, desde lá do primeiro período que você começa na faculdade, até chegar a hora do estágio, né? E depois do estágio não acaba, porque você parte para o mestrado, você parte para o doutorado, você parte para o PhD. A gente fazendo uma analogia simbólica entre as duas coisas, a casa espírita propõe a mesma coisa. Então, a gente precisa definitivamente abandonar essa expectativa que recursos vão nos acontecer por passe de mágica, de uma maneira miraculosa. Não. A doutrina espírita não trabalha com promessas mágicas, e sim com um processo de educação do espírito, né? Então, toda essa expectativa do que vai
acontecer depois que eu fizer isso, isso e aquilo. Isso é tudo uma ansiedade que já denota aquele que está um pouco equivocado dentro das suas pretensões. Eu não estou dizendo aqui que os recursos terapêuticos que a casa espírita oferece, eles não são válidos. Eles são válidos, eles são de suma importância, mas eles não são determinantes na resolução dos problemas fundamentais do ser. Porque pouco adianta a gente receber todos os benefícios aqui e não mudar hábitos, gente. Doutrina espírita é uma doutrina que propõe a mudança de hábitos. Eu acho que isso é o patamar mais agudo e mais refinado daquilo que a proposta espírita tem para nos oferecer. Então, o pensamento ele tem que ser esse. Como eu vou utilizar desse momento aqui para extrair elementos que possam me dar suporte a enfrentar o meu problema com dignidade, com serenidade, sabendo interferir de uma maneira positiva, sem deixar me contaminar pelas influências do meio. Ou seja, esse momento aqui é um momento de preparo, no sentido de um fortalecimento que a gente pega para o nosso verdadeiro desafio que está lá fora. Então, a resolução de problema é uma coisa que é de cunho individual. O Espiritismo ele vem nos fortalecer. Esses momentos é como se fosse o seguinte, a gente pegar combustível. A casa espírita é como se fosse um posto de gasolina, em que a gente, na agitação do dia a dia, muitas vezes leva o nosso combustível para a reserva, e se a gente continuar naquele ritmo, o carro chega uma hora que para. A gente tem que abastecer. Então a gente vem na casa espírita, abastece, né, pega aqui algum norte de comportamento e vai para o nosso desafio na família, no enfrentamento dos nossos problemas orgânicos, na dificuldade no trabalho, na dificuldade econômica, na dificuldade de convivência, na dificuldade afetiva, nas inúmeras dificuldades que todos nós trazemos. Tá certo? Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, é só sinalizar que o pessoal vai atender. Bom, sabemos que na eternidade não existe tempo nem distância. O que acontecerá com os espíritos empenhados na matemática recém-desencarnados? Continue estudando, porque tempo e espaço é percepção. E depende da evolução do espírito, cada um vai continuar na sua área de interesse. E outra coisa, na nossa capacidade ainda evolutiva, a percepção espaço-temporal ela é muito forte ainda, não dá para a gente desvencilhar disso de uma hora para outra. A gente vai conseguir isso depois que a gente estiver muito, mas muito acima daquilo que a gente entende por evolução agora. Para nos tornarmos um espírito capaz de abstrair do tempo e do espaço, nós temos que andar muito ainda, nós ainda temos que fazer uma trajetória extraordinária. E eu acho que se o matemático desencarna, obviamente tem muita oportunidade para ele aprender as matemáticas que são estudadas no mundo espiritual, assim como todo e qualquer tipo de ciência, até as que nós ainda nem sabemos que vai existir, elas já estão sendo estudadas e trabalhadas e arquitetadas para ser materializadas no mundo físico. Tudo que a gente vê hoje de tecnologia, de desenvolvimento, de capacidade de entendimento, isso não foi num passe de mágica que aconteceu. Isso foi programado, estudado, trabalhado ao longo das encarnações, no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, e os grandes sábios pegaram isso e trouxeram para nós, né, e desenvolveram o trabalho dentre nós aqui. Então, esse intercâmbio de ciências ainda vai continuar por muito tempo ainda. Pode ficar tranquilo, os matemáticos que estão desencarnando aí vão encontrar muita matemática, muito problema de matemática, porque tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de matemática, eu gostava de matemática, eu preferia que esse problema bem embaçado mesmo, que a gente ficava 3 dias em cima dele, porque tem gente que gosta de pensar a vida dessa forma. Tem gente que gosta de pensar a música. É de acordo com a sua área de atuação. O músico vai encontrar no mundo espiritual, nossa, uma gama de possibilidades, de oportunidades de estudo extraordinário.
na área da música, na área da poesia, na área da filosofia, na área da ciência de todas as ordens. O nosso trabalho de desenvolvimento ainda nem começou direito. Agora que nós estamos começando a entrar numa velocidade que realmente dá para se notar entre um período e outro, entre uma geração e outra, as transformações agudas que podem acontecer. Então, preparem-se, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, nós vamos viver muita coisa boa ainda. Uma pergunta que chega é o seguinte: um casal de namorado obsediado pode realizar um casamento e depois se separar pela mesma obsessão? Ou seja, pelo mesmo obsessor? Ou casalzinho complicado esse, hein? Começou a namorar obsediado os dois, se casou obsediado e depois se separou obsediado. Pela mesma obsessão. O que acontece? No livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, eles colocam para a gente, o escritor coloca para a gente que existem vários tipos de casamento, né? Ele coloca que existem os casamentos provacionais, existem os casamentos acidentais. Olha que interessante, casei por acidente. Os casamentos acidentais, existem os casamentos por missão, né? Provação, né? Existem os casamentos por afinidade, né? Aquilo que eles colocam como alma gêmea seria essa terceira categoria de casamento. Existe um outro casamento que são os casamentos mais sublimes, né? Os casamentos sublimados. Mas vamos por parte aí. Os casamentos provacionais primeiro. Os casamentos provacionais são aqueles em que os envolvidos ali têm compromissos de reajuste. Talvez seja o tipo de casamento mais comum. Às vezes, a responsabilidade de reajuste por desavenças do passado faz com que reencontros aconteça para a devida harmonia com as leis divinas por conflitos estabelecidos no passado. Então, esse é o mais tipo de casamento, no meu modo de ver, mais comum, né? Existe o casamento por acidente, que ele define lá, é que quando os parceiros eles deixam se levar por causas mais superficiais, e eles acabam se colando em outra pessoa por acidente mesmo. Ele se cegou por fatores superficiais naquilo que determinou a sua escolha, e ele acabou escolhendo alguém que não deveria escolher. Então, isso está lá, os espíritos nos colocam. É o casamento acidental. Aí depois a pessoa se arrepende muito rápido. Esse casamento é um casamento que a pessoa tende a se arrepender muito rápido. Existem os casamentos por afinidade, que são aqueles casamentos não de almas gêmeas, tá, pessoal? Não existe essa questão de par eterno, mas casamentos de afinidades, ou seja, as pessoas, esses envolvidos, eles já têm bastante pontos em comum que permitem, não que eles não tenham diferença, mas as afinidades elas prevalecem, tá certo? Então esse é o casamento por afinidade. E existem os casamentos sublimados que ele coloca lá, que são os casamentos em que os espíritos superiores eles já reencarnam para uma parceria voltada para o coletivo, para potencializar um trabalho voltado para o coletivo. E exemplos disso poderia ser Paulo e Abigail, por exemplo, né? E aí Francisco e Clara de Assis, que aí é o último patamar dessa união afetiva, né? Então existem esses casamentos atrelados a uma categoria inferior de motivação, que podem sim receber influências espirituais, aonde o processo de convivência e de conflito principalmente está mais acirrado, que possam interferir em fatores complicadores da relação. Por espíritos vinculados a ambos, ali envolvidos, que querem ver o mal ou o prejuízo daqueles espíritos dentro daquilo que pretenderam para essa atual existência. Então pode sim, isso pode acontecer, de um casal obsediado vir a se separar pelas mesmas causas da obsessão.
quando esse casal não vigia e quando não procura resolver os conflitos de uma maneira madura, de uma maneira sadia, reconhecendo que muitas vezes é preciso ceder, abrir mão, que muitas vezes é preciso colocar com sinceridade, com clareza, aquilo que angustia, sem se calar, porque muitas vezes aquilo que te angustia e você cala por muito tempo, vai psicossomatizando e chega um momento em que você não aguenta mais segurar, e quando aquilo aparece de você, aparece da pior forma possível, tá certo? Então, saber colocar a coisa na hora que a coisa te incomoda, mas saber o jeito de colocar, nem tudo a gente pode colocar dependendo da forma com que a gente coloca. Talvez isso seja o segredo da convivência. A grande tragédia é que a gente vai acumulando, e quando a gente vai falar alguma coisa, a forma já se perde, porque a gente já está indignado num nível mais radical, sabe? Então, você colocar a coisa no momento certo e da forma certa é fundamental. Eu costumo até usar o exemplo que tanto que a forma prevalece com o conteúdo, que eu posso chamar o Zé, seu Bostinha, vem aqui com carinho, desculpa a palavra, que ele não vai se sentir ofendido. Agora, dependendo do jeito que eu falar o nome dele, Zé, ele já vai se sentir ofendido mais do que o Bostinha carinhoso. Tá certo? Então, a forma, ela é fundamental para a nossa convivência, porque aquilo que a gente verbaliza é o que mais causa conflito e perturbação na nossa consciência, na nossa convivência. Então, controlar a palavra, controlar a sua comunicação, a sua forma de comunicar, é fundamental para uma vida a dois saudável, uma vida a dois mais ponderada. E por mais que existam fatores incidentes espirituais que busquem perturbar ali a união, você não vai dar abertura, porque você vai estar bem prevenido, com o controle de si mesmo e com o controle daquilo que você verbaliza e que emana por consequência. No momento do desencarne, o espírito terá amigos espirituais, ou amigo espiritual ao seu lado? Sempre. É muito difícil não ter, porque existe uma equipe, existem equipes de desencarnes no mundo espiritual. Então, quando há uma programação existencial, e essa programação existencial, ela foi bem cuidada, ela foi tratada, ela foi arquitetada desde antes do reencarne até o depois do reencarne, porque a pessoa tem merecimento, a pessoa tem evolução espiritual para isso, sempre vai ter ajuda e amparo, de acordo com o merecimento de cada um. Quem quiser ver exemplos de desencarnes e como isso acontece, lê as obras do André Luiz. O André Luiz mostra o casuísmo da nossa vida cotidiana e a relação que nós temos com o mundo espiritual, os nossos anjos protetores, nossos amigos espirituais. Lá no Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, tem uma série de desencarnes sendo relatadas. Você vai estudar como que a equipe espiritual que faz o processo de desencarne, às vezes já se encontra no local antes de acontecer, porque já está mais ou menos programado para aquele indivíduo fazer a travessia naquele exato instante. Então, vocês vão entender muita coisa, a visão melhora muito a respeito desses fenômenos. Até mesmo os nossos irmãos que vivem no mal, principalmente esses, de acordo com o merecimento, porque por mais que você viva no mal, sempre vai ter uma mãe, sempre vai ter um pai, sempre vai ter um amigo, sempre vai ter alguém que zela por ti. Nunca você vai ficar sozinho, nunca você vai ficar desamparado. Aliás, é mérito de quem está tomando conta, de quem organiza uma determinada situação, observar mais atentamente a esses espíritos que vivem no mal. Olha, um espírito que vive no mal, um ser humano encarnado, que prima pela maldade, que prima fazer o mal, ele é muito mais bem assistido do que aquele que não faz o mal. O problema é que ele consegue, às vezes, burlar todas as sintonias possíveis e imagináveis pela sua má índole e não aceitar nenhum tipo de
sugestão da consciência, entre aspas, e burlar a própria consciência para conseguir o intento que quer. Mas ajuda, auxílio, vai ter sempre. Sempre tem alguém que ama, sempre que tem alguém que vai ajudar. Nas reuniões mediúnicas, isso é pródigo da gente ver, por exemplo, perto daqueles espíritos extremamente malévolos, que gostam de fazer a maldade, que se comprazem na maldade, eles já chegam rindo da desgraça dos outros. Sempre tem alguém ao lado que, às vezes, quando a gente precisa, a gente chama. Na maioria das vezes, é a mãe. A maternagem está sempre presente nesses espíritos empedernidos. E ninguém, pode ser duro do jeito que for, chamou a mãe, na mesma hora, o quebranto, né? dá uma quebrantada naquela maldade, e o indivíduo, nem que seja por respeito, para um bocadinho, pode até não melhorar, mas que vai parar um pouquinho para pensar, ou pelo menos vai se afastar, ele vai fazer. Pode virar a esquina e continuar tudo a mesma estaca, às vezes até com mais raiva, mas na hora certa, no momento certo, esses seres que nos amam, ao aproximar de nós, a gente sente o poder desse amor dentro de nós. E é por isso que Jesus conseguia muito do que ele conseguia, não porque ele queria, mas porque o amor dele abrangia de tal forma as pessoas, que quando as pessoas entravam no halo de amor dele, simplesmente não tinha ação. De longe faziam chacota, brincavam, faziam piadas, mas na hora que se aproximavam, era obrigado a reconhecer. Ele fala como quem tem autoridade, ou seja, ele fala porque ele é autor daquilo que fala. Ele não está falando por falar, ele fala porque é autor. Ele tem a qualidade de ser autor daquilo que fala. A autoridade é isso. Aí a coerência entre a ação, a expressão, a expressão emocional, a expressão do sentimento e a atitude coerente com essa expressão. Tanto é assim que a polícia usava, não sei se usa mais dos recursos, quando o assaltante estava lá no banco com tanto de refém, não sei se ainda se utilizam desse método de ação. Estava lá o bandido lá no banco com a arma na cabeça de um monte de gente. O que eles mandavam chamar para conversar com ele? A mãe. Aí entrava aquela senhorinha com a bolsinha. Aí daí, a menina baixava a cabeça e, na maioria das vezes, funcionava. Justamente por conta dessa autoridade moral que o Zé está dizendo aqui. Confirma as previsões de Chico Xavier para 2019, desencarnes em massa, etc. Olha, parece que tem se confirmado, sim. A princípio, quando a gente vai observar tantas coisas, 2019 está sendo um ano atípico. Não sei se é impressão minha ou se vocês estão tendo essa mesma impressão. Tanto sinal de mudança, de transição, principalmente por esses fatores de agitação, de agitação tanto das massas como também convulsões do próprio planeta, me parece que tem se confirmado sim, mas a gente tem que tomar cuidado com previsões. Por quê? Porque a espiritualidade, quando ela trabalha com o fator tempo, ela sempre trabalha com um grau de relatividade muito grande em cima dessas datas determinantes, dessas datas pré-estipuladas, fixas. Não, no ano tal vai acontecer isso, isso e isso. O próprio Livro dos Espíritos nos alerta sobre esses riscos. A espiritualidade trabalha com previsões, mas dentro de um grau de relatividade dentro delas. Então, é muito perigoso a gente se apegar e se fixar essas datas e se criarem todo um misticismo em torno disso. Então, é isso que a doutrina espírita rechaça. Então, as datas, essas confirmações do Chico Xavier aqui, para quem não conhece, foi num programa Pinga Fogo, na TV Tupi, que o Chico fez no ano de 71, se eu não me engano, em que ele disse que 2019 seria um ano marcante de transição, que ou a humanidade caminharia definitivamente
para o rumo do bem, ou então grandes fatores de incidência dolorosa para o coletivo iriam acontecer. Né? Então, seria ali uma data determinante dentro de uns cálculos feitos pela espiritualidade aí. Né, Zé? Você quer acrescentar alguma coisa? Eu fico esperando. Eu fico esperando 2019 acabar, porque só depois que acabar que a gente vai ver. É um alívio, né? É igual aquelas datas. O mundo vai acabar, já tinha em 2012, né? Aí não acabou. Disseram que vão fazer o contato oficial dos ETs. Eu estou esperando, eu quero saber onde que eles vão, para a gente dar assistênciazinha. É interessante a gente observar isso. Só para encerrar, uma de R$2 aqui, igual. Podemos pedir aos espíritos de luz para ajudar uma pessoa em seus projetos? Por exemplo, um engenheiro químico a desenvolver uma fórmula que está trabalhando, pedir aos espíritos dessa área para ajudá-lo? Poder pode. Mas os amigos espirituais só vão te dar aquilo que você é capaz de ser sujeito para fazer. De mão beijada, eles não entregam, não. A não ser que isso tenha sentidos, não só para você, mas para toda uma comunidade. E aí, primeiro, eles vão checar para ver se você tem capacidade para ser o mensageiro desse novo tipo de desenvolvimento na humanidade. Eles precisam confiar em você, demais da conta. Eles vão fazer um levantamento da sua história, da sua vida, para saber se você é merecedor disso aí. Então, pedir, todos nós podemos pedir, mas o que vai prevalecer mesmo é a sua capacidade de realização. E mesmo se eles ajudar, você pode sentar eles numa cadeira, colocar uma lâmpada em cima e torturar para perguntar para eles, foi você que ajudou? Eles vão dizer, não foi nada. Por quê? Porque eles vão passar despercebidos. Eles ajudam, mas não dizem que foi eles, porque seria uma afronta à própria liberdade, ao próprio livre-arbítrio. Porque é o seguinte, se um amigo espiritual faz alguma coisa e assume, foi eu que fiz por você, se der errado, a culpa é dele. Se der certo, o mérito é dele. Eles jamais fazem isso. Então, é você encarnado, que por mais que seja ele que te ajudou a fazer, é você o responsável pelo que você fará. E você vai assumir todas as responsabilidades do ato que você estiver empreendendo. Beleza?